Graças a Deus, queremos glorificar, louvar, agradecer a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Hoje é dia 29, quinta-feira é dia 31, o último dia do ano de 2020, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Queremos glorificar a Deus por mais uma live, a última live do ano, e domingo vamos estar com a primeira live do ano. Eu queria fazer uma oração de agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e por tudo que Ele fará. Pai, queremos te agradecer porque o ano está se findando e podemos dizer que nem Samuel, até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, meu Deus, pelos livramentos, pela proteção, pela cura, pelos feitos do Senhor, pelo sustento do Senhor na IPFN, pelo sustento do Senhor no nosso ministério, pelo sustento do Senhor em nossas vidas. Obrigado pela vida da minha esposa, de Melquisedeque, da minha família, da minha parentela. Obrigado pelas almas que aceitaram o Senhor este ano. Obrigado pelas vidas que foram alcançadas através dessas transmissões ao vivo. Que o Senhor continue curando, restaurando, libertando, batizando com o Espírito Santo e com fogo, salvando vidas, alcançando famílias. Meu Deus, obrigado pelos testemunhos que temos recebido. Essa semana eu me alegrei de ouvir testemunho de uma irmã da Alemanha que está sendo alcançada. Obrigado, meu Deus, porque temos ouvido testemunhos de todos os lados, aonde o Senhor tem tocado em vidas através da Tua palavra. E eu creio, Pai, que muito mais o Senhor fará, muito mais o Senhor vai estar liberando, Pai, porque estes sinais seguirão aqueles que crêem, e nós acreditamos que tanto querer como efetuar é do Senhor. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a majestade, recalabre a neve, asteque miá. Meu Deus, obrigado pelo teu cuidado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Meu Deus e meu Pai, o Senhor tem nos ajudado. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o nosso auxiliador. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor cuidou de nós de uma forma especial. E obrigado, meu Deus, porque o Senhor pelejou por nós, porque Tu és o Senhor dos exércitos, é o Senhor quem nos dá a vitória, é o Senhor quem nos protege, quem nos guarda, Pai, em nome de Jesus. Amém, amados? Enquanto os irmãos estão chegando, nós vamos ouvir um hino abençoado, vamos adorar, vamos se deleitar na presença do Senhor. Amém? Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão conosco, a irmã Juliette, ali de São Paulo, a irmã Ellen Silva, a irmã Pamela Oliveira, ali do povoado Visgueiro, Sergipe, onde nós temos uma Igreja Pentecostal Fogo para as Nações, agora está na gestão do pastor Roberto. Vanúzia, seja bem-vinda, minha querida. Patrícia Santos, ali de Laranjeiras, no estado de Sergipe, seja bem-vinda. Dá um abraço no apóstolo Jamison, na bispa Jane. A partir desse momento, os amados podem estar convidando outras pessoas para estarem conectadas conosco. Você pode marcar amigos, você pode compartilhar esta live nesse exato momento na sua linha do tempo. Você pode compartilhar esta live nesse exato momento em outros grupos de Facebook, pelo Messenger. Vá compartilhando, porque muitas vidas estão sendo alcançadas. Eu tenho recebido muitos testemunhos pelo Messenger, pelo WhatsApp, e Deus está fazendo, irmãos. Deus está fazendo coisas maravilhosíssimas, a qual nós não podemos enumerá-la. Glória a Deus. Então eu vou colocar um hino maravilhoso enquanto os irmãos estão se conectando. E daqui a pouco vamos entrar na palavra.
da irmã Juliette. Amém. Vamos estar orando pela sua vida espiritual, irmã Juliette. Irmã Fabiane, grande abraço. Irmã Fabiane está em São Paulo agora com a família. Deus abençoe. Um abraço do esposo, dos filhos. Simplesmente porque Ele cuida de nós. Receba o cuidado de Deus. Rosenberg, seja bem-vindo, meu querido. Aleluia. Labaracamaná, Viasté. Não, já tem uma unção aí trabalhando. Não estou sentindo que Deus vai fazer coisa grande nessa noite. Vai convidando outras vidas aí que Deus quer tocar nas vidas. Alabaraceia, lamancho, deplesidai, lecreamaia, subrilerremiacho. Meu Deus, Tu és grande. Deus é fiel. Nunca se esqueça que o mar posso acalmar. Ele é grande. E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário. Pode começar a compartilhar, queridos. Vai compartilhando. E depois tem novidade. Vocês não sabem o quanto Deus tem feito através dos compartilhamentos. Porque sempre tem alguém que não conhece esse trabalho, que é alcançado através do compartilhamento. Às vezes você compartilha num grupo, aquele grupo já compartilha para outro e tem tido resultados, porque cada semana é pessoas diferentes entrando em contato conosco, fazendo perguntas, dando testemunho de cura, de restauração, de renovo, de milagres de Deus. Nosso missionário Marcos, ali do São Pedro, seja bem-vindo, meu filho na fé. Um abraço na sua esposa, sua sogra, a pastora Lucinha. Ele está dizendo através desse louvor que cuida de ti. Deus cuida de ti. Descansa, descansa, descansa. Amém. Vamos orar pela irmã da Juliette, Cris. Deus visita a Cris de uma maneira especial. Vamos estar orando por ela durante a semana. Laila, uma filha espiritual nossa ali da Irlanda. Dá um abraço no nosso filhão Cristiano. Pastora Flor, grande amiga nossa, está ali em Águas Lindas, no Goiás. Dá um abraço do Pastor Jesus, nosso amigo. Ele se cala. Mas hoje, irmão, estou sentindo algo tão tremendo. Deus vai fazer coisa grande aqui nessa noite. Alabandara Radaio, Decamastro, glória a Deus. Oh, glória, Deus está aqui. Aleluia. Seja bem-vinda, evangelista Sônia, aqui da sede. Leiliane, Eduardo, aqui da sede. Sejam bem-vindos. Na Arábia, entre as terras sou, oh glória. Deus é fiel.
desse momento, eu vou escolher aqui um fundo musical para nós entrar na palavra. Fique ligado, que Deus vai falar com você, Deus vai ministrar, Deus vai lhe ensinar, Deus vai lhe compartilhar segredos. A palavra é uma fonte de revelação. Fica ligado. Glória a Deus. Essas propagandas do YouTube, irmão, é uma benção, viu? Com o crédito imobiliário digital Poupex, você já se sente em casa. Na Poupex, você tem as melhores condições. Graças a Deus. Para quem está conosco pela primeira vez, a nossa estratégia é o compartilhamento. Você vai compartilhar esta live agora na sua linha do tempo e nos grupos do Facebook. Pode compartilhar também pelo Messenger. E marcar amigos seus também. E mais tarde esse vídeo vai estar no YouTube. Você que ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve. Qualquer coisa pode mandar um oi para mim no WhatsApp ou no Messenger, eu mando o link. Aí você se inscreve no YouTube. E você que já está inscrito, vai lá depois. Esse mesmo vídeo vai estar lá, você compartilha, você curte e comenta, para ajudar o canal do YouTube crescer. Por quê? Porque o canal do YouTube é mais popular. Então, se a gente compartilhar bem, a gente vai alcançar mais vidas através do YouTube. Inclusive, nós temos um público que só assiste pelo YouTube. Tem grupos de irmãos que só assistem pelo YouTube e tem outros irmãos também que assistem pelo YouTube porque são da Europa. E por causa do fuso horário, eles assistem pelo YouTube. Amém? Amém. Dá um abraço no meu filho Wallace, viu? Que saudade de vocês. Eu fico pensando naquele cachorro quente, irmão. A irmã Fabiane e o irmão Wallace faz um cachorro quente que ficou na história. Dá um abraço nos filhos aí. Amados, vamos ler a palavra. Deus me deu uma palavra hoje muito importante. Porque a gente está vivendo dias conturbados e está tendo muita falsa profecia. Então a palavra de hoje vai lhe ajudar muito para você não ficar confuso com tanta profecia, com tanta informação, tá bom? Vamos para 2 Crônicas, capítulo 18. Segundo Crônicas, capítulo 18, versículo 18. Segundo Crônicas, capítulo 18, versículo 18. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta para acompanhar esse estudo, essa palavra revelada, eu aconselho. Segundo Crônicas, capítulo 18, versículo 18. Disse mais, pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono e a todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua esquerda. Quem é que está tendo essa visão aqui? O profeta Micaías. O profeta Micaías, ele foi um profeta verdadeiro. Ele profetizou a verdade para o rei. Enquanto os outros profetas estavam profetizando para agradar, por interesse, ele profetizou a verdade. Só que ele viu, através dessa visão, o que estava acontecendo no mundo espiritual. Ou seja, no mundo físico, os profetas profetizando bênção para o rei e não era o que Deus tinha no momento. No mundo físico, os profetas profetizando paz, prosperidade, e não era isso que Deus tinha no momento. Então, os profetas estavam mentindo, e mentindo em nome do Senhor.
Agora vamos ver o que era que estava acontecendo no mundo espiritual em relação a esse acontecimento. Porque Micaías ele tem uma revelação do que estava acontecendo no mundo espiritual. Fique ligado que Deus quer lhe ensinar nessa noite. Ele disse: vi o Senhor assentado no seu trono e a todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua esquerda. Quem é esse exército celestial que está em pé, a mão direita e a mão esquerda de Deus? Os anjos. Micaías viu todo o exército celestial em pé. Interessante que tem momentos que Deus reúne o exército celestial. A gente vê no livro de Jó, capítulo 1, que estava tendo uma reunião nos céus e os filhos de Deus, que são os anjos, estavam todos presentes. E aqui a gente vê outra reunião no terceiro céu, onde está o trono de Deus. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote de Gileade? Disse mais: um diz desta maneira e outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? Preste atenção. Lá em Jó capítulo 1 estavam os filhos de Deus, os anjos de Deus. Aí quem entrou na reunião? Satanás. E o que foi que Satanás fez? Acusar Jó. Agora Deus falou aqui: quem persuadirá Acabe, rei de Israel? Persuadir é uma arte de influência. E uma influência, às vezes, mentirosa. Então, nenhum dos anjos de Deus poderiam fazer aquela missão, porque o nosso Deus é um Deus da verdade, o nosso Deus é um Deus verdadeiro. Agora, quem estava naquela reunião? Os demônios. E quem se apresentou? Nenhum dos anjos de Deus. Quem se apresentou? Um espírito. Um espírito. E quem é esse espírito? O espírito imundo, o espírito de engano, são os demônios. A Bíblia, muitas das vezes, vai chamar os demônios de espíritos imundos, espíritos enganadores. O que foi que Paulo disse? Diz expressamente o Espírito que nos últimos tempos muitos serão enganados por doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Então esses espíritos enganadores são demônios. Então quem se apresentou naquela Assembleia Geral dos Anjos? Os demônios. Foi que nem na Assembleia Geral que aconteceu no livro de Jó capítulo 1. Enquanto os filhos de Deus, que são os anjos, estavam naquela reunião, quem se apresentou entre eles? Quem? Satanás. E aqui você vê um demônio de engano se apresentando. Por quê? Porque para uma missão de persuadir, só poderia ser demônio. Por isso que Deus usa o inimigo para poder trazer os seus propósitos. E qual era o propósito de Deus? Mostrar para Acabe que quem estava sendo usado pelo Espírito da Verdade, quem era o profeta de verdade ali, era Micaías. E Micaías era rejeitado porque as profecias dele não deixavam o rei feliz. As profecias de Micaías confrontavam o rei. E o rei achava que os outros profetas eram verdadeiros e que Micaías não era. Mas, na verdade, Micaías era o único profeta que estava ali debaixo da verdade. Aí se apresentou um espírito e disse: eu o persuadirei. Aí o Senhor lhe disse: com o quê? Deus falou: com o quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Ou seja, o demônio disse: eu vou ser um espírito de mentira na boca de todos os profetas do reinado de Acabe. Eu vou ser um espírito de mentira na boca dos seus profetas.
E disse o Senhor: tu persuadirás e também prevalecerás. Sai, faze-o assim. Agora, por que o Senhor falou que o Espírito ia prevalecer? Porque Acabe ia dar razão às profecias dos profetas, que estava profetizando mentira, e não ia dar razão à profecia de Micaías. Muitas das vezes, quem profetiza a verdade, quem é usado por Deus, muitas das vezes é colocado de escanteio. Muitas das vezes é reprovado pelo homem. Mas uma coisa eu quero lhe dizer: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. Palavras de Jesus Cristo, o nosso líder espiritual, o nosso sumo sacerdote, o bispo das nossas almas, aquele que nos amou primeiro, aquele que nos chamou para uma grande obra. Por isso que às vezes, irmão, ser profeta de Deus não é fácil não. Falar a verdade não é fácil não. O povo vai ficar sempre com a maioria. Ninguém ficou com Micaías, porque só ele profetizou diferente. E a palavra que estava na boca dele era a palavra verdadeira, era a palavra de Deus. Agora os outros que profetizou que o rei ia vencer a guerra, ia ter paz, ia ter prosperidade, todos os profetas do reino profetizando a mesma coisa. Agora, era o Espírito Santo que estava usando? Não. O texto está mostrando. Era um espírito de mentira. Era um espírito de engano que estava usando aqueles profetas. E muitas das vezes o povo vai pela maioria. Cuidado, cuidado. Eu mesmo, esses últimos dias, eu estou vendo um espírito de mentira no meio profético. Nesses últimos dias eu estou vendo um espírito de engano no meio dos profetas. E o que foi que Jesus Cristo disse? Jesus Cristo disse que surgiria muitos falsos profetas e enganariam a muitos. E Jesus fala isso a respeito de quê? Dos últimos dias. Eu já comecei a receber áudio de pastores, irmãos, mandando eu avaliar uma profecia que está rolando por aí. E eu me lembrei daquela época, da profecia dos 3 dias de escuridão, e eu falei na live que aquela profecia era pagã, porque colocaram como se fosse crente profetizando, e aquele conteúdo foi um conteúdo dos anos 80, que foi um jovem da Bahia que teve uma revelação pagã de Nossa Senhora da Paz, transmitindo aquela mensagem. Quem era o espírito em forma de Nossa Senhora da Paz? O espírito de engano. A Bíblia diz que os demônios, que Satanás se transfigura em anjo de luz. Entendeu, amados? Então, é terrível o espírito de engano. E teve crente que comprou vela. E ainda dizendo que os mortos iam vir, entrar nas casas. Meu irmão, a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. O rico foi para o Hades. Ele queria ir na terra avisar os irmãos dele para se converterem. Mas o Senhor disse: olha, os seus irmãos têm Moisés e os profetas. Ou seja, tem a palavra. E quem morre, morreu. Vai ficar ali naquele lugar. Quem morreu com Cristo está no paraíso, descansando. Agora, quem morreu sem Cristo está no Hades. Vai ficar nesses lugares até o dia da ressurreição. Amados, nós temos que ter o discernimento dos espíritos. A Bíblia diz que o discernimento dos espíritos é um dom de Deus, dom de discernir os espíritos. Lá em 1 Coríntios 12. E agora está rolando uma profecia e nós temos que ter cuidado, queridos, porque as pessoas já estão começando a ficar amedrontadas. Eu creio que quando Deus quer falar algo a nível mundial, Deus não vai falar só com um profeta. Não, Deus vai falar no coração do povo, vai falar com todo mundo. E todo mundo ali vai obedecer, porque é Deus que está mandando. Agora, uma profecia: se não fizer isso, o demônio da morte vai entrar. Espera aí. E o fato de eu estar em Cristo? Deus não me falou isso. Deus não me disse isso. O Espírito Santo não testificou isso para mim. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. A Bíblia também diz: se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Irmão, quando é Deus que fala, Deus, se a mensagem é para o mundo todo, Deus ele vai levantar vários profetas e vai testificar no coração do povo, e o povo vai obedecer o quê? A voz de Deus. Teve um dia desse que mandaram para mim um vídeo pelo YouTube, quando eu fui ver o homem falando um monte de miséria, e falando, sem unção, sem nada. Meu amado, nós estamos no princípio das dores. Eu já tive revelação que foi concernente à grande tribulação. E a grande tribulação só vai acontecer quando Jesus arrebatar a igreja. Agora, fosse eu pegar uma revelação que tem concordância com Apocalipse, tem concordância com os juízos de Deus lá de Apocalipse, e eu colocar como se fosse para agora. Às vezes tem até pessoas que têm até um sonho mesmo, uma visão mesmo, mas não tem sabedoria, revelação na palavra, não entende a Bíblia, aí coloca aquele sonho, aquela visão como se fosse para agora. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Entendeu, amados? As pandemias é o princípio das dores. Ah, mas já teve uma mutação do coronavírus. É o princípio das dores, são as pestes em vários lugares. Mas isso também não quer dizer que a gente vai viver agora um contexto que está relacionado à grande tribulação, porque a grande tribulação vai ser que nem um filme de terror, vai ser terrível. Só que a Bíblia Sagrada diz que o Senhor vai tirar do meio o Espírito Santo à igreja. A Bíblia diz o quê? Até agora só tem um que resiste o iníquo. Quem é o iníquo do contexto? O anticristo. Então, até que do meio seja tirado. Quem é que vai ser tirado? O Espírito Santo e a igreja. Vai ser arrebatado. Depois que a igreja for arrebatada pelo Espírito de Deus, aí vai piorar as coisas. Porque o mundo vai sair do princípio das dores e vai entrar na grande tribulação. Então, a Bíblia é muito clara nos tempos. A palavra do Senhor diz que os filhos de Isacar, eles tinham discernimento dos tempos. E a igreja de Cristo também tem que discernir os tempos. Jesus disse, olhai para a figueira. Quando ela estiver dando fruto, saber que próximo está o verão. A figueira é Israel. Desde 1948 que Israel passou a recuperar o seu espaço geográfico, passou a ser nação. Então, desde 1948 que a figueira está frutificando, ele disse, saber que perto está o verão. Então a vinda dele está próxima, o arrebatamento está próximo. Israel é o relógio escatológico de Deus. Então a gente vê aqui nesse texto um espírito de mentira que Deus ordenou para usar os profetas do tempo do reinado de Acabe. E nós temos que ter cuidado, irmão, porque desde o início dessa pandemia que está tendo muito espírito de mentira. Eu me lembro que no ano passado, antes da pandemia, estava rolando um áudio aí de uma mulher que teve uma visão, dizendo que estava para sair os anjos do abismo. Aí depois já teve pessoas que falou que o coronavírus era os anjos do abismo. E esses anjos do abismo está escrito em Apocalipse 9. Só vai acontecer na quinta trombeta. E a quinta trombeta é o auge da grande tribulação. A igreja já está na glória, recebendo os galardão. A igreja já está na glória, nas bodas do Cordeiro. Aí querendo colocar para agora. Meu irmão, nesse momento agora nós estamos vivendo somente o princípio das dores. Sabe o que é isso? Isso aí é um espírito de confusão. É um espírito de mentira. A Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira. E nós temos que ter cuidado, queridos. Sabe por quê? Porque o diabo, ele engana, ele é enganador. O que foi que ele fez lá no Éden? Enganou Eva. Ele, com persuasão, você vê que aqui, esse espírito aqui no contexto que nós lemos, ele foi pronto para persuadir Acabe. Através de quê?
das profecias dos falsos profetas. Então o diabo ele gosta de persuadir. Ele foi persuadindo Eva a ponto de uma maneira bem sutil, de sapatinho de lã, ele foi distorcendo a palavra de Deus, a ponto dela sair da palavra que ela recebeu da boca de Deus e ser agora enganada pela palavra que saiu da boca do diabo através da serpente. E esse texto aqui, irmão, é tremendo, porque Deus, ele deu permissão para o espírito de mentira tomar a boca dos profetas do reinado de Acabe. O único profeta que não se corrompeu, que ficou na verdade, foi Micaías. Micaías, ele profetizou a verdade, ele profetizou aquilo que Deus mandou, mas os outros profetas foram tomados pelo espírito de engano. Então nós temos que ter cuidado com tanta profecia que está tendo aí, principalmente de pessoas anônimas. Teve uma pessoa aí que estava lançando uma profecia que até quem estava no seio de Abraão ia ser condenado. Meu irmão, essa profecia está longe da verdade bíblica. Quem morreu com Cristo, quem está no paraíso já está salvo. Então nós temos que ter cuidado. Teve outra pessoa aí profetizando um monte de bobagem. E no áudio dizia que era a esposa do pastor lá de Pernambuco, se não me falha a memória. E não era a esposa do pastor, era outra pessoa se colocando como se fosse a esposa do pastor. Por quê? Porque a esposa do pastor é conhecida, o pastor é conhecido. Nós temos que ter cuidado com o espírito de mentira. Temos que estar na verdade. E sabe por que tem crente que ainda fica confuso e embaraçado com essas profecias? Porque não tem pastor, não assiste uma live de estudo como essa, não gosta de escola dominical, não medita na palavra. Aí qualquer coisa que alguém fala em nome do Senhor, até falando em línguas, pensa que é de Deus. E é uma profecia tão aterrorizante que ainda deixa as pessoas perturbadas e com medo. Amado, a Bíblia diz que a inclinação do Espírito é vida e paz. Mesmo quando Deus traz um juízo, um conserto, que Deus está usando alguém, a gente sente paz em saber que é Deus que está falando, que é Deus que está usando, porque a inclinação do Espírito é vida e paz. Alabarahadaya Shubnergia. Nós ficamos aqui no versículo 22. 2 Crônicas 18, vamos ler agora o versículo 22. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Ou seja, Micaías está falando para Acabe, esses profetas seus aí, foi um espírito de mentira que usou eles. E Deus não falou que você vai vencer a guerra, Acabe, que você vai prosperar, vai ter paz, não. Deus falou foi o mal. Deus lançou foi o juízo, a sentença sobre você. Então Zedequias, filho de Kenaana, se chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse, por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Quer dizer que Zedequias, filho de Kenaana, ele ficou indignado com Micaías, porque Micaías falou a verdade para o rei. E ele disse, por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Ou seja, o Espírito Santo não me falou que o rei ia perder. O Espírito Santo não me falou isso. Como foi que ele falou isso para você? Sabe por quê, irmão? Zedequias, filho de Kenaana, não tinha comunhão com o Espírito Santo. Como é que ele ouviu o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo passou, foi longe dele mesmo, porque o Espírito Santo estava com Micaías. O Espírito Santo habita em quem é verdadeiro, quem é sim, não, quem é honesto. O Espírito Santo vai habitar em pessoas que estão na verdade. O Espírito Santo estava longe de Zedequias, filho de Kenaana. E ele falou certo, né?
Ele disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti, Micaías? O Espírito Santo passou, foi longe dele. Daracamastruide comunai. Aleluia, porque o Espírito Santo tá longe de muitas profecias aí, viu, irmão? O Espírito Santo tá longe de muitos profetas aí. Tem muita gente aí dizendo que tá cheio do Espírito Santo, tá não. Tem um espírito de mentira usando aí para perturbar, para enganar, para persuadir. Tem muita gente aí que o Espírito Santo tá longe da revelação bíblica. Por isso que Paulo disse: quem cuida ser profeta, Paulo disse, quem cuida ser profeta ou espiritual, medite bem nessas coisas. Porque, irmão, quem é profeta de Deus, quem é espiritual, eles têm discernimento na palavra. A Bíblia diz que quem tem a unção do Santo sabe tudo, porque a unção nos ensina, ou seja, o Espírito Santo nos ensina através da palavra, manifestando a unção, manifestando o poder de Deus. Então, quem é de Deus, de verdade mesmo, tem o discernimento espiritual. Eu já tive experiência do espírito de engano querer me enganar através de sonho, de visão. E eu digo: peraí, essa voz não foi a voz de Deus não. Peraí, esse negócio aqui não é de Deus não. E depois o Espírito Santo vinha dizer: muito bem, meu filho, tem um espírito de engano querendo lhe enganar. Agora, se eu fosse pegar todas as vozes que eu ouço e dizer que é Deus, porque a gente ouve muitas vozes. A gente ouve a voz do nosso coração. Jeremias disse que o nosso coração é enganoso. A gente ouve as vozes do demônio. Pedro mesmo. O demônio chegou. Bichinho de Jesus, Pedro. Ele não pode ir para a cruz. Aí Pedro não discerniu aquela voz, aquele pensamento. Não, o senhor não pode ir para a cruz, não. Ai, Jesus, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz. Porque na cruz estava a salvação da humanidade. Na cruz estava o perdão, a redenção. Na morte de Cristo estava a vida e a ressurreição. Então, amados, nós temos que ter cuidado. Pedro era discípulo de Jesus. Quem eram os discípulos mais chegados do Mestre? Pedro, Tiago e João. E quem foi que ouviu a voz do diabo? Pedro. Então nós temos que ter cuidado. O diabo ele sopra na nossa mente para nos enganar. Ele não enganou Eva, não enganou Adão. Cuidado. Você tem que ter o dom de discernir os espíritos, tem que ter comunhão com o Senhor para o Senhor lhe guardar do engano de Satanás. Nós temos que ter muito cuidado, porque muitas das vezes a gente vai pela maioria e a maioria pode estar debaixo de uma influência do inimigo. Eu já tive muita experiência. Eu fui orar por uma irmã muito conhecida, e os profetas tudo falando que ela ia viver, que ia viajar ainda para outro país e tal. E o Senhor falou comigo: eu estou preparando ela para levar. Ela estava de câncer. E Deus falou isso para mim no meu espírito. E uma das irmãs que estava comigo disse assim: pastor, eu tive uma visão. Eu vi um fruto maduro. Eu digo: irmã, é de Deus. Deus falou que está preparando ela para levar. E ali a gente passou a mensagem do Senhor. Só que ali teve um confronto, porque os profetas, tudinho, estavam profetizando que ela ia viver e ia viajar para outro país. Não deu, irmão. Não deu, eu não sei se foi 15 dias. Eu sei que eu estava nessa época eu estava passando uma temporada eu já morava aqui, mas estava passando uma temporada em Aracaju. E lá em Aracaju, quando uma pessoa morre, aí passa aqueles carros do som, nota de falecimento. Aí daqui a pouco o carro de som, nota de falecimento, a irmã fulana de tal. Aí a família ficou quase que desviada, porque estava crendo que ela ia ser curada e ainda ia viajar para outro país. Porque era uma mulher assim muito conhecida, muito usada por Deus. Então quer dizer, quem usou os profetas? Um espírito de engano, às vezes até para agradar a família, porque queria, porque era a vontade do coração deles. Entendeu, amados? Porque Deus não vai revelar mentira.
A Bíblia diz que ele é o Pai das luzes e nele não há nem sombra nem variação. Ele mesmo diz que nós que seguimos ele, o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. Ele falou, se passar disso, é procedência maligna. Porque se eu digo sim, depois digo não, eu estou mentindo. Se eu estou mentindo, eu estou dando lugar a Satanás. Porque Satanás é o que? O pai da mentira. Ele disse, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Porque se passar disso, é procedência maligna. Por exemplo, esses profetas aqui profetizou a mentira para Acabe. Foi procedência maligna ou não foi? Foi procedência maligna. Por quê? Porque Satanás é o pai da mentira. Procedência maligna. Coloca aí nos comentários. Todas as vezes que tiver mentira no meio, é procedência maligna. Coloca aí nos comentários. Todas as vezes que tiver mentira no meio, é procedência maligna. A Bíblia diz que aqueles que amam e praticam a mentira não entrarão no reino dos céus. Ficarão de fora. Aí vai falando, né? Adúltero, feiticeiro e todo aquele que ama e pratica a mentira. Entendeu, amados? E eu tive muitas experiências. Outra vez eu fui pregar num lugar e aí alguém estava inaugurando um ministério e os profetas tudo falando, né? Vai alargar as tendas e vai crescer e tal e tal. Só que ali o Espírito Santo me fez ver pelo olho espiritual que aquele ministério tinha sido aberto por coisas da alma, sabe? Pessoas que querem crescer, querem amadurecer antes da hora, quer aparecer, entendeu? E Deus falou que não era aquilo. Aí daqui a pouco, cadê o ministério? Cadê o alargamento das tendas? Nem para a pessoa perseverar ali, lutar, bater na porta até a porta abrir. Entendeu? Então, fechou. Porque não era Deus que estava falando. Era os profetas, que às vezes quer se aparecer, quer ser. Aí entra um espírito de engano, irmãos. Nós temos que ter muito cuidado. Porque a gente não pode profetizar de brincadeira, por impulso. Nós temos que profetizar pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito do Senhor. Alabaracamasturimindarábia. Glória a Deus. Se eu for contar as experiências que eu já tive, e muitas das vezes eu fui rejeitado, fui mal visto, julgado, porque eu profetizei a verdade contrariando a maioria. Mas depois que as coisas vieram à tona, todos viram que quem estava com a palavra da verdade era o pastor Wellington. Bem assim foi nesse contexto aqui. Quem estava com a palavra da verdade era Micaías. Então, amados, queira ser um profeta usado pelo Espírito de Deus. E essas profecias aí anônimas, tanto áudio, tanta coisa, meu irmão, vá buscar a Deus. Olhe, eu mesmo tenho uma experiência. Se eu ouvir um áudio, assistir um YouTube e eu ver que a pessoa está sem graça, sem unção, eu sei que ali não é o Espírito Santo. Porque a unção, ela testifica. A unção, ela testifica. A Bíblia diz que o próprio Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E a Bíblia diz que quem tem a unção do Santo sabe tudo. Ou seja, quem realmente tem o Espírito Santo, é ungido pelo Espírito Santo, ele sabe quando Deus está no negócio. Por exemplo, pessoas que têm espírito de engano, elas chegam às vezes falando que já fez muita obra, que viajou, e fala, e você não sente nada. Nada. Eu já conheci, irmão, cada
pastor, pregador, profeta, que era eles falando as coisas e o Espírito Santo dizendo: meu filho, é tudo mentira. E depois essas pessoas serem desmascaradas e tudo mentira, contando testemunho mentiroso, contando testemunho falso para dizer que já foi usado para ressuscitar morto. Deus faz. Agora, irmão, uma pessoa que realmente foi usada por Deus, quando ele testemunha, o povo sente. E a gente também vai conhecendo as pessoas que fez parte da vida daquela pessoa, e as pessoas dizem: não, realmente, o irmão Antônio, você vê ele falando aquilo, é verdade, aquela pessoa que ele falou fui eu. Então sempre vai ter testemunhos e evidência daquilo que Deus fez através de uma pessoa. E tem pessoas às vezes que querem se promover mentindo. Amados, a mentira não promove, só quem promove é a verdade. Coloque aí nos comentários: só quem promove é a verdade. Coloca aí: só quem promove é a verdade. Coloca nos comentários. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 24. E disse Micaías: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. É interessante, né? Os profetas usados pelo espírito de mentira tinham falado que o rei ia para a guerra e que ia vencer, ia prosperar, ia ter paz. Aí Micaías continuou profetizando a verdade. E vocês vão ver o rei fugindo de câmara em câmara, ou seja, fugindo como um derrotado, fugindo como um perdedor. Amados, aquilo que Micaías estava vendo era a revelação verdadeira acerca de Acabe, do que ia acontecer com Acabe. Se Acabe não tivesse tanto orgulho, tanta prepotência, tanto ele ia desistir daquela guerra, ia ficar em casa e ia ter o livramento. Mas não, ele ficou empolgado, até porque o Senhor disse que o espírito de mentira ia persuadir Acabe e ia prevalecer. Por quê? Porque Deus já sabia que Acabe ia dar lugar à vaidade e ia crer naquelas profecias mentirosas para ficar por cima. Então o desobediente, ele sofre as consequências. E aqui ele vai perder, vai morrer, porque é desobediente. O desobediente morre. O crente desobediente morre. Eu já vi muito crente rejeitar a palavra de Deus, a profecia, a revelação do Espírito Santo e morrer. Quando não morre literalmente, morre espiritualmente. Morre na fé. Entendeu, queridos? Aí, quando Micaías sustentou a profecia verdadeira, aí o rei deu a ordem para prender Micaías e sustentar ele com pão de angústia e com água de angústia. Quer dizer que ia castigar ele com jejum. Pense como o profeta de Deus sofre. O profeta de Deus sofre. E disse Micaías: se é que tornares em paz. O Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouve, povos todos. Ele quis dizer: se é que você volta em paz. Se você voltar em paz, é porque o Senhor não falou através de mim. Pode ouvir todo mundo que eu estou falando. Profeta ousado no espírito. Vamos ver o que aconteceu agora aqui. Vamos ver quem é que está falando a verdade. Se é Micaías ou se é os profetas. Como você já leu comigo que quem estava usando os profetas é um espírito de mentira, então você já sabe que quem está com o espírito da verdade, com o Espírito Santo, é Micaías.
Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote e Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: desfaçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Desfaçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Pronto. Ele já começou errado. Já entrou na peleja disfarçado. Crente não anda disfarçado. Coloque aí nos comentários. O verdadeiro cristão não anda disfarçado. Pode colocar. O verdadeiro cristão não anda disfarçado. Então ele já começou errado, irmão. Entrou na batalha disfarçado. Crente que anda dissimulando, disfarçando, é porque tem espírito de mentira na vida dele. Tem espírito de engano. Crente verdadeiro não dissimula. Crente verdadeiro não anda disfarçado. Labaracando, neve, asteque, me dai. Glória a Deus. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Olha, o inimigo aqui, o rei da Síria, ele não estava preocupado com os capitães, com os pequenos, com os grandes, não. Ele estava preocupado era de atingir o rei. Por isso que Micaías disse: olha, se você for para essa batalha, você vai morrer, rei. Se ele ouvisse o Espírito Santo através de Micaías, aí os profetas lá, tudo com espírito de engano, vá para a batalha, você vai vencer, você vai ter paz, você vai prosperar. Viu, irmão, como é duro você deixar de ouvir o Espírito Santo para ouvir o espírito da mentira? Quantos crentes aí deixando de ouvir a palavra de Deus, o pastor dele, uma pessoa que paga o preço por ele, que ama ele, para ouvir falso profeta? Quantas pessoas no século 21 deixando de ouvir Micaías para ouvir os profetas que estão com espírito de mentira? Meu amado, se atente. Às vezes você quer ouvir uma pessoa que você nunca viu para não ouvir pessoas que lhe amam, que têm o Espírito Santo, pessoas que têm visão de Deus. Meu amado, essa palavra é para você se despertar, para você discernir aonde está o Espírito do Senhor, aonde está a palavra do Senhor, aonde está a verdade que vem, que procede do Senhor. Glória a Deus. Alá baracamandai asteque me darábia terra manto. Para de seguir a multidão, siga Cristo. Não seja Maria vai com as outras. Não fica nessa, eu vou ficar com a maioria, porque a maioria ali dos profetas estava tudo errado. Você tem que ficar aí com a verdade. Deixar de ouvir Micaías para ouvir um bando de profeta mentiroso. Meu amado, se acorda. Esses últimos anos, 2018, 2019, essa pandemia veio para consertar, viu, irmão? Eu ali, zelando por pessoas, por vidas, daqui a pouco um bando de profeta profetizando para alguém, abra seu ministério, profetizando para outro alguém, vá para outra igreja. E o Espírito Santo me usando, olha, Deus quer levantar você aqui, Deus está lhe preparando, está lhe treinando. E a maioria tudo indo pelas profecias, e Deus falando comigo que era um espírito de engano, espírito de mentira. Amados, eu já vi muitas pessoas sofrer as consequências. Teve pessoas que disseram, porque eu recebi um monte de profecia, e me contou. E eu digo, mas não é isso não, você não está sabendo discernir nada. E a pessoa, a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Quando o crente está na direção de Deus, ele passa a luta, ele padece, mas ele tem vitória.
Agora, foi Deus que mandou e você está morto, está acabado. Por quê? Porque não foi Deus. Acabe só morreu porque ele não ouviu a voz de Deus. Tem pessoas que morreu ministerialmente, morreu espiritualmente, porque não ouviu a voz de Deus, ouviu o espírito de mentira na boca dos profetas. Amados, vamos ter comunhão com Deus para ouvir a voz de Deus. Satanás é mentiroso. Em 2018, 2019 eu vi isso acontecendo. E a gente ali ensinando, falando a verdade. E o povo só querendo ouvir a maioria. Porque hoje em dia, só porque a pessoa tem dons espirituais, porque você vai ser pastor, funde seu ministério. Entendeu? E não é aquilo que Deus tem. Às vezes não é o tempo, não é o momento, e às vezes não é nem aquele tipo de chamada que Deus tem. Deus tem outra chamada. Repare o que foi que Paulo falou aqui. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 6 e 7. Não neófito. Sabe o que é neófito? É o obreiro que é novo. Esse contexto aqui está falando do episcopado. Está falando de obreiro. Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Aí o obreiro está ali, crescendo, o pastor honrando, Deus honrando. Aí vem as profecias para mexer com a soberba, com o orgulho do neófito, que é o obreiro novo, que ainda não está preparado. Tem unção, prega, tem dom, mas não tem preparo, não tem experiência, não tem maturidade. Entendeu? Ainda está sendo preparado por Deus, preparado pelos seus líderes. Aí vem as profetadas. Aí o neófito, não, eu vou abrir meu ministério. Não, eu agora não vou congregar em lugar nenhum. Eu sou apóstolo missionário. Ninguém manda em mim. Vou viajar o mundo todo. Aí cai nos laços do diabo. Eu já vi muitos caírem por causa disso, irmãos. Ainda que a pessoa tenha um chamado missionário itinerante, mas tem que ter o pastor, tem que ter a congregação, tem que tomar a Santa Ceia, tem que ser doutrinado, tem que ouvir para poder continuar falando, tem que ouvir para continuar pregando, tem que se alimentar para poder continuar alimentando os outros com uma pregação, com uma palavra. Entendeu, amados? E a gente vê muitos obreiros neófitos. E por que eles caem no laço do diabo? Porque deixa de ouvir Micaías, que é aquele que está com a verdade, para ouvir a maioria. Quando eu era novo na obra, eu dirigi uma congregação. E eu nunca fui consagrado a nada, não. Eu era só auxiliar, mas tinha função pastoral porque dirigia a congregação, a Assembleia de Deus. E apareceu uma pessoa e essa pessoa falou para mim: Deus está mandando eu consagrar você a pastor. Agora preste atenção. Eu estava num ministério, tinha minha liderança, ouvi a voz de Deus falar comigo, e essa pessoa de outro ministério. Aí falou que quando eu fosse visitar a igreja dessa pessoa novamente, ia me consagrar a pastor. O Espírito Santo falou: não, você está no treinamento, você ainda vai dirigir muitas obras, você só vai ser consagrado na hora certa. Olha Davi. Davi recebeu a unção de rei na casa dele, mas só no tempo certo ele foi ungido diante do povo. Aí Deus falando comigo na palavra, falando comigo mesmo assim. E eu nunca mais fui visitar a igreja dessa pessoa, porque eu sabia que no dia que eu fosse lá visitar, essa pessoa ia me consagrar a pastor, e não era a honra de Deus para mim, não era o tempo de Deus para mim. Hoje em dia é o contrário, o povo quer ser consagrado na tora, vai até para os montes encontrar um doido lá, o doido chega, Deus mandou ele consagrar, e consagra e pronto, de qualquer jeito, sem
sem ser a liderança dele, sem ser a congregação dele, sem ata, sem nada. E a Bíblia diz que o que é ligado no céu é ligado na terra. Então tudo que vem do céu é registrado na terra. Entendeu, amados? Aí a gente fica observando, né, o povo tudo ansioso para ser consagrado e não tem nem preparo, nem nada, e quer ser consagrado por qualquer um. E eu sei que, graças a Deus, eu me guardei, porque eu ouvi a voz de Deus. E essa pessoa era uma pessoa que tinha peso profético, mas naquele momento não era Deus que estava mandando. Ela era a própria pessoa que queria me consagrar. E o inimigo querendo me tirar do plano que Deus tinha para mim. Porque Deus ainda queria que eu fosse crescendo aos poucos. Porque depois disso eu tive minha separação a diácono, depois de alguns anos a evangelista, depois a pastor. Mas foi tudo acontecendo no momento certo. Então, é bom você ter comunhão com o Espírito Santo e ouvir a voz de Deus. Muito bom. Vamos lá. Versículo 31. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejarem. Porém Josafá clamou e o Senhor o ajudou e Deus o desviou dele. Presta atenção. Acabe estava disfarçado. Quem era que estava com as vestiduras de guerra? Josafá. Acabe, o rei de Israel, estava disfarçado. Aí o rei da Síria pensou que o rei de Israel, Acabe, era Josafá. Aí iam matar o rei errado. Quem era o rei errado? Josafá. Iam matar Josafá. Só que Josafá clamou a Deus e Deus o livrou. Por isso, irmão, que a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora preste atenção. Através de Acabe está disfarçado quem ia receber o mal? Josafá. Mas Josafá era um rei que ainda tinha inclinação com Deus. Josafá era um rei que ainda tinha segredo com Deus. E quem tem segredo com Deus, mesmo que ande com Acabe, mesmo que por um momento seja enganado por Acabe, mas Deus conhece o coração dele, sabe que ele é firme, sabe que ele tem o temor de Deus, Deus guarda. E quantas das vezes você andou com Acabe, quantas das vezes você, ficou por um momento influenciado por Acabe, entrou numa batalha que não era para entrar, mas Deus sabendo que você estava ali com o coração, aleluia, temente a Ele, que você foi enganado, aí Deus tem misericórdia de você e livra você. Porque quando você tem o coração em Deus, ainda que por um momento você ande com pessoas que estão dando os passos errados, entrando nas batalhas erradas, Deus, por amor a você, que tem um segredo com Ele, que tem o temor dEle, Deus, por amor a você, guarda você. Eu queria que você colocasse aí nos comentários: eu já andei com Acabe, mas nunca tive aliança com ele. Coloque aí: eu já andei com Acabe, mas nunca tive aliança com ele. Sabe por quê? Tem crente que até às vezes Deus permite ele andar com Acabe só para ter experiência, mas ele não tem aliança com Acabe, ele tem aliança com Deus. Por quê? Porque Josafá clamou a Deus. Por que ele clamou a Deus? Porque ele tinha e tem aliança com Deus. Glória a Deus. Então, o crente Josafá, ele pode até por um momento sofrer a influência de Acabe, mas ele não tem aliança com Acabe. Coloque aí: eu já andei com Acabe, mas não tenho aliança com ele. Ô glória! A sua aliança é com Deus. Labarastec, ablaia, dec, astu, miterg, remácia. Ô glória! Crente Josafá que clama a Deus, Deus livra. Aleluia! Eu já andei com Acabe, irmão, mas o Senhor não deixou eu fazer aliança com ele. Várias vezes os Acabe apareceu na minha vida, mas o Senhor nunca deixou eu fazer aliança com Acabe. Por quê? Porque quando você tem uma aliança com Deus, o espírito do engano tenta até lhe enganar,
mas você não é enganado, porque Deus sempre vai falar com você e Deus sempre vai tirar Acabe do seu caminho. Tem pessoas que estão assistindo essa live, que tá passando experiência com pessoas que têm espírito de engano, pessoas que querem te influenciar para você entrar na peleja errada. Quantas pessoas que saíram da igreja delas para ir congregar em outra igreja por causa da influência de Acabe? Quantas pessoas que deixaram de participar dos trabalhos da igreja dela para fazer obras sem a direção de Deus por causa da influência de Acabe? Quantas pessoas que deixou os verdadeiros amigos e começou a andar com pessoas erradas por causa da influência de Acabe? Quantas pessoas que traíram até a família, que até abandonaram a família para andar com pessoas incertas, incorretas, por causa da influência de Acabe? Ei, meu amado, hoje Deus está tirando Acabe da sua vida. Eu teve uma época que eu andava com uns vasos aí, de madrugada Deus me mostrou o tipo de influência que eles estavam trazendo e Deus me tirou, aleluia, porque eu não vou andar com Acabe disfarçado, meu irmão. Eu não posso caminhar com crente disfarçado. Acabe estava disfarçado na batalha. Eu não posso andar com crente disfarçado, não. Eu tenho que andar com crente verdadeiro. Eu não posso andar com crente de capa, aleluia. Decamaçuite como neve, alabarabacobandaia. Meu irmão, vá compartilhando essa live aí, que Deus quer falar com muitas vidas, viu? Que essa live chegue aí em outros Facebook, em outros grupos, em outras pessoas, porque tem muita gente precisando ouvir essa palavra. Labarasubrinarabiastecmia. Glória a Deus. Eu já andei com Acabe, Deus me tirou por cima. Por quê? Porque eu estava ali sem perceber, sendo enganado. Mas o Espírito Santo, a qual eu tenho aliança, o Deus a qual eu sirvo, falou comigo e me tirou da batalha errada. Olha, Deus está mandando eu dizer para algumas pessoas, cuidado para não entrar em batalhas que Deus não está. Teve pessoas que casou com uma pessoa errada por causa de profecia mentirosa. Teve pessoas que entrou em batalhas que não era para entrar por causa de profecia mentirosa. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Tem coisas que você está sofrendo, não foi porque Deus lhe provou, não. Foi porque você não deu ouvido à voz de Deus. Cuidado. Aleluia. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Ou seja, Deus fez o povo do exército do rei da Síria perceber que não era Acabe, era Josafá. Então eles deixaram de persegui-lo. Mas aquilo ali foi o quê? O livramento de Deus. Deus fez eles ver que aquele homem que eles iam matar não era Acabe. Então é isso. Os inimigos podem até estar mirando para você, mas Deus vai fazer os inimigos ver que você não é alvo deles, você é alvo da misericórdia de Deus. Deus vai fazer os inimigos ver que você não é alvo da maldade e da inveja do coração deles. Deus vai mostrar que você é alvo da promessa dele, da salvação dele. Ô glória! Coloque aí nos comentários, eu não sou alvo do inimigo, eu sou alvo da misericórdia e da bondade de Deus. Coloca, o exército do rei da Síria não vai atirar em você, porque você não é Acabe, você é Josafá. Ô glória! Coloca aí, eu não sou alvo do inimigo, eu sou alvo da misericórdia e da bondade de Deus. Ô glória! Terra de mistério, na como terra, emiofa, remioin, remassui, ramanai. Os capitães da Síria não vai matar você, porque você não é Acabe, você é Josafá, aleluia. Você não é o que está com disfarce, você é o crente da nação. Tá
terra. Daramancho de Camastrui. Lamandarábia, porque os capitães do rei da Síria viram que aquele não era Acabe. Glória a Deus. E quem é de Deus é reconhecido. Quem é de Deus é visto, e quem é de Deus é protegido, é guardado. Aleluia, você é de Deus e Deus está lhe guardando. Deus está te livrando do ataque do inimigo. Deus está te livrando da maldade do inimigo. Deus está lhe protegendo do mal. Aleluia, porque Deus cuida de você. Oh, glória. Glória a Deus, receba de Deus, meus amados. Deus está operando maravilhas nessa noite, aleluia. Derreme onde pra mandar e assou. Remove as terras, lama e assou. E como terra me clama, porque eu sou labarauente plesinai. Labrovias né, remitiu preplete, como terra me aço. Irmão, Deus está operando maravilhas. Domingo eu recebi testemunhos maravilhosos, aleluia, Deus está operando maravilha. Esses dias, alguém que estava para morrer, Jesus deu vida e tirou do hospital com vida. Irmão, Deus está ouvindo as orações. Pessoas que assistem essas lives estão entrando em contato com a gente, nós estamos orando, Deus está operando, Deus está curando, Deus está repreendendo o espírito de morte, Deus está salvando. E nessa noite Deus está, aleluia, dando livramento, Deus está cegando o inimigo, viu? Tem pessoas aqui que estão sofrendo perseguição mesmo, o inimigo está no coração de alguém mesmo assim, para fazer o mal contra você. Satanás está no coração de alguém mesmo para fazer o mal contra você, mas Deus está te livrando, Deus está cegando o inimigo, aleluia. Deus está cegando o inimigo, Deus está mandando eu dizer que Ele está cegando o inimigo. O inimigo está ficando cego, aleluia. Alabaraçu, brinerebe, astec, mintria, de camastro e de provas nai. Deus é fiel, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Presença de Deus é real. Eu sinto a glória de Deus neste lugar. Então um homem, na sua simplicidade, armou o arco e feriu o rei de Israel. Olhe que o rei de Israel estava o quê? Disfarçado. Mas não era o disfarce que ia guardar ele. Deus já tinha falado que ele ia morrer. Deus tinha usado o profeta Micaías. Então, amados, o desobediente morre, padece. E feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. E esse homem matou esse rei com o quê? Esse rei desobediente, que deixou de ouvir a verdade na boca de Micaías para ouvir a mentira na boca dos profetas. Esse homem, na sua simplicidade, armou o arco com a flecha. E feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro de fronte dos sírios até a tarde e morreu ao tempo do pôr do sol. Pronto. Não ouviu a voz profética de Deus através de Micaías, foi ouvir o espírito de mentira na boca dos profetas, morreu. Então, amados, tenha cuidado. Não seja levado por essas profecias aí que não vêm de Deus. Queira crescer na graça e no conhecimento, queira aprender com a palavra de Deus, queira ser cheio do Espírito Santo, para você discernir aonde está a voz de Deus. Porque se Acabe se dedicasse à palavra de Deus, se dedicasse a dar lugar ao Espírito Santo, ele ia discernir que quem estava usando aqueles profetas era o espírito de mentira. E ele ia ver
o Espírito Santo na boca de Micaías. Então aqui ele padeceu porque não ouviu a voz de Deus. E quem não ouve a voz de Deus padece. Irmão, eu vou agora ministrar, eu vou orar pela sua vida. Está uma unção muito grande aqui. Era eu pregando, ministrando e Deus operando assim de uma maneira especial. E Deus livrou pessoas da mira do inimigo. Porque Deus me mostrou pessoas que o inimigo estava no coração de alguém para fazer o mal contra você. Tem pessoas aqui que Deus está livrando até de laço de morte mesmo, viu? Porque Deus está tirando a maldade do coração de alguém, está tirando o demônio do coração de alguém e o inimigo não vai lhe atingir. Você não vai sofrer nenhum tipo de violência, nenhum tipo de mal. Deus está dando livramento para alguém aqui de maneira especial. Enquanto a gente se prepara para orar, ouça esse hino aí. Em nome de Jesus. Essa propaganda do YouTube de novo, é bênção. Ouça aí esse hino e a gente vai se preparar para orar. Amém? Em nome de Jesus. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Ô glória. Amém. Missionária Márcia. A missionária Márcia dirigindo e assistindo a live. Tem algumas pessoas que assiste pelo YouTube, né? E coloca no carro e vai dirigindo e ouvindo. Tem outros que conectam na televisão. De vez em quando o pessoal manda foto. O pastor está assistindo a live. Uma vez mandaram lá da Suíça. Disse que tinha muitos assistindo a live. Botaram uma televisão grandão, irmãos. E eu louvo a Deus, porque a palavra de Deus está impactando vidas. Mas estou cansado de chorar. Narabandas, remiacho, entre com as terre-me. Ô glória. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Glória a Deus. Nas minhas... Aleluia. Vamos ouvir aqui um hino abençoado. Glória a Deus. Deus é fiel.
Amados, nós vamos orar neste momento. Derrame comandai. Pai, obrigado pela palavra do Senhor. Continue dando discernimento aos teus filhos, Pai, nesses dias de tantas informações seculares, informações espirituais, e ainda, meu Deus, um exagero profético, pessoas que não têm o discernimento bíblico, querendo profetizar coisas que vão acontecer nos negros dias da grande tribulação e querendo transferir para esse princípio das dores, a qual nós ainda estamos vivendo a dispensação da graça. A porta da graça só vai fechar quando a igreja for arrebatada a encontrar com o Senhor nos ares. Meu Deus, vai dando discernimento ao teu povo, Senhor, para que não fique confuso com essas profecias anônimas, essas profecias, meu Senhor, que não tem uma direção nem uma unção do teu Espírito Santo. Que nessa noite o Senhor nos dê discernimento espiritual, Pai. Que nesta noite o Senhor nos ajude a saber aonde está a voz profética de Deus, porque o Senhor disse que nos últimos tempos surgiria muitos falsos profetas e enganariam a muitos. E o Senhor Jesus Cristo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Mas, Pai, enquanto eu pregava, o Senhor dizia que estava livrando pessoas que estavam sendo perseguidas pelo inimigo, tanto perseguição espiritual, de retaliações de seta, como perseguição física também, porque o Senhor me mostrou no coração de algumas pessoas a maldade, o demônio contra a vida dos teus servos, Pai. Mas o Senhor falou para mim que estava desviando a maldade do coração de alguém contra alguém. Meu Deus, é noite de livramento, é noite, Pai, do Senhor livrar e desviar o inimigo do caminho do teu servo e da tua serva. Lá manda é camastrui, porque Deus é Deus de livramento, derrama e astequia sobre a nave a sopro. Deus é Deus de vitória, Ele livra, Ele salva, decamastrui, de comunaia. E assim como o Senhor livrou a Josafá, que quase foi confundido como se fosse Acabe, o Senhor também vai, aleluia, te livrar, porque Josafá tem aliança com Deus, e quem tem aliança com Deus, Deus livra, ainda que esteja junto com Acabe no mesmo carro, ainda que esteja sobre a influência de Acabe, mas a influência maior daquele que tem aliança com Deus é a influência do Espírito Santo, e a influência do Espírito Santo vai te livrar da maldade de Acabe. Terra! A influência com o Espírito Santo vai te livrar da maldade de Acabe. Receba aí o livramento. Receba aí o livramento do Senhor. Você é alvo da misericórdia e da bondade de Deus. Você é alvo da fidelidade do Senhor. Você é alvo da bondade do Senhor. Aladará machubrina. Deus está guardando vidas e livrando da seta do inimigo, da maldade do inimigo. Deus está, aleluia, cortando o laço. Ele diz que Ele está quebrando o arco e cortando a lança. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Terra de mistério. Alegre Manassui de como na Arábia. Alegre porque eu tenho livramento para vós outros. Agradeça porque o livramento já foi dado. O livramento já foi efetuado. Tens que me assui de comanai. Ande cante neste minikobandá harakalahai. Ande neste reminicançui, nesse mistério. E plá, 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 plá. De calamaha. De comasturiel mahadaio.
Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Sim, Deus é fiel. Ele diz, antes que houvesse dia eu sou, ninguém pode fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Alá, manjo, neplese da Arábia. Deus está me revelando que tem alguém da família de alguém que está assistindo essa live que foi ameaçado, essa pessoa da sua família foi ameaçado de morte. E Deus está repreendendo os laços da morte. Deus está quebrando os laços da morte. Essa pessoa da sua família, você sabe quem é, porque falou para você que foi ameaçado. Deus está hoje quebrando o laço da morte, está limpando o caminho dessa pessoa, da sua família e dando vitória. Pode receber aí em nome de Jesus. Alabarasubrinarabi, Astec, Mintri, Anevácia de Castro, Decamastro e Decomunarábia. Deus é grande. Deus é grande. Eu fui orar por uma família ano passado. E essa família estava se mudando de uma casa para outra, porque tinha alguém querendo matar alguém deles. E Deus me usou justamente para a pessoa daquela família que estava sendo perseguida e ameaçada de morte. E eu via o revólver estava apontado para essa pessoa e eu vi o revólver fazendo assim. E ali aquele povo ficou maravilhado, porque ninguém sabia porque eles estavam se mudando para aquele lugar, mas eles estavam se mudando, se escondendo, porque tinha um membro da família que estava sendo perseguido e que iam matar ele. E ali Deus deu o livramento até hoje, irmãos. Porque quando Deus tira a mira do revólver, é porque Deus te livrou. E Deus é Deus de livramento. E Deus está tirando você da mira dos inimigos, pode crer nisso. Às vezes pode ser até uma perseguição espiritual, né? O inimigo querendo colocar loucura, enfermidade, querendo atingir sua vida de todas as formas. Mas Deus está quebrando a arma do inimigo. A Bíblia diz em Isaías 54:17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Teis como terra e maçui. Arábia sou de como as terras. Me sou de Castro. Ô glória, irmão, é noite de livramento, viu? Noite de livramento. Olha, Deus está me mostrando alguém que na sua rua tem na rua que você mora, tem uma pessoa que está sendo causador de bandidagem na sua rua. E Deus manda eu lhe dizer que está tirando essa pessoa da sua rua para dar livramento a muitos ali. Até de influência, viu? Deus está tirando essa pessoa que tem sido a causa de bandidagem na rua lá onde você mora. E está tirando. Deus está soprando para longe. Viu? Só para livrar você e os seus, até de influência, porque essas pessoas influenciam os mais novos, os inexperientes, e Deus está fazendo isso. Receba aí, em nome de Jesus, que Deus está me revelando, está me mostrando isso. Alaria subrinerebe astec mintria decomanavia so rabadagachai. Ô glória, eu estou sentindo a graça de Deus aqui neste lugar. Irmão, compartilha essa live. Tem pessoas que estão aceitando Jesus através dessas lives. E quanto mais você compartilhar, mais vida nós vamos alcançar. Amados, eu louvo o Senhor porque nós estamos nesse propósito, né, do voto. A gente está numa grande empreitada de comprar aqui esse lote. Para quem não conhece, esse lote é dessa casa pastoral onde eu moro e da igreja lá aqui em cima. Então esse lote está à venda aí, como eu moro aqui há 14 anos, né? O lote da igreja, a igreja é linda, irmãos, está toda prontinha. E aqui a casa pastoral está à venda por 1.200.000. E nós estamos fazendo aqui uma campanha. Deus mandou lançar um voto, muita gente entrou no voto. Olha aqui,
Ó, a lista. E nós estamos orando por todas as pessoas, outra lista. Todas as pessoas que entrou no voto. Esse voto é um voto de R$1.000, né? As pessoas têm transferido esses R$1.000 para a conta. E nós estamos orando por essas pessoas. O grupo Relógio de Oração, onde tem mulheres que oram mesmo. Evangelista Fátima, Evangelista Sônia, Missionária Márcia e outros obreiros, Presbítero Renato, Diaconisa Dani, Evangelista Adão, Missionária Elaine, muitos obreiros orando mesmo. Então, amados, nós estamos orando por todos aqueles que estão no voto. É um voto de R$1.000. Só que além desse voto dos R$1.000, tem pessoas que estão nos ajudando. Teve uma empresa que deu R$10.000. Teve um casal da Europa que deu R$20.000. Tem pessoas que estão dando ofertas de 200, de 300, de 500. E ontem eu estava orando de joelho e o Espírito Santo falou comigo: você vai pedir uma oferta voluntária para sua filha espiritual X. Aí eu mandei um zap para essa filha espiritual e disse: olha, nós estamos aqui focando para comprar o lote da igreja, você poderia dar uma oferta voluntária? Ela: pastor, ainda ontem Deus estava mandando dar uma oferta. Aí ela já transferiu na hora R$500, né? Vamos estar orando por ela. A nossa IPFN de Aparecida de Goiânia deu R$500 e já teve 4 membros da nossa IPFN de Aparecida de Goiânia que entrou no voto, irmão. 4 membros já. E fora esses 4 membros, a igreja de Aparecida de Goiânia mandou R$500. E é assim, todo dia tem gente ou ajudando com oferta voluntária ou entrando no voto, para a glória de Deus. A gente vai chegar lá. Você que quiser fazer esse voto, entre em contato comigo, né? Deixa uma mensagem no Messenger, eu passo o meu WhatsApp, a gente fala pelo Zap. Tem pessoas que tá dando voto de 2 vezes, né? Que deu 500 em novembro, vai dar 500 em dezembro. Tem outros que deu 500 em dezembro, vai dar mais 500 em janeiro. Até março a gente vai estar nesse propósito, porque até o final de março a gente vai estar completando os dias que nos deram para comprar esse lote. E eu creio porque Deus já falou muitas das vezes sobre esse lote. Eu creio na promessa de Deus, eu creio no que Deus falou. E eu estou sempre dizendo, se Deus tocar no seu coração para dar uma grande ajuda, meu irmão, faça isso. Tem pessoas que estão esperando resposta de causa trabalhista, causa na justiça. Tem pessoas que estão esperando vender chácara. Tem pessoa que está esperando vender terreno, porque vão estar semeando aqui na compra do lote. E muitas pessoas que conhecem o nosso trabalho, nossa índole, nosso caráter, nosso chamado de muitos anos, tem prazer de investir, porque sabe que a gente faz uma obra muito séria mesmo, não é de agora não. Então, eu tenho 24 anos de obra, então tem muitas pessoas que estão esperando aí os resultados para poder ajudar. De repente, né, tem pessoas que tem 3 carros, não, vou vender um carro e vou dar o valor todinho lá para ajudar a comprar o lote da Casa de Deus, da Casa Pastoral também, que é um lote só aqui. Então, amados, vamos fazer parte dessa fileira santa que está investindo, semeando na obra de Deus. Irmão, bem-aventurado é aquele que semeia. Irmão, tem até pessoas de outro estado que não está congregando e que está mandando o dízimo para a compra desse lote. Irmão, Deus está movendo de todos os lados. Então, nesse momento, nós vamos orar pelas pessoas do voto e por aqueles que deram contribuições voluntárias, para que Deus venha abençoar cada um que fez o voto e cada um que está dando contribuição voluntária, para que a gente possa estar abençoando essas vidas, né? Eu tenho falado que todos os contribuintes eu coloco o nome aqui. Porque tanto eu como os obreiros e o relógio de oração estamos orando por todos os contribuintes, por todos mesmo. Amém? Vamos orar.
Pai, eu quero apresentar os teus filhos, aqueles que fizeram o voto, e quero apresentar aqueles que estão dando ofertas voluntárias. A tua palavra diz: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. A tua palavra diz: dai e vos será dado uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. A tua palavra diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Meu Deus e meu Pai, vai tocando no coração de outras pessoas para estar entrando no voto, vai tocando no coração das pessoas para estar abençoando a compra deste lote, meu Deus, porque eu creio, meu Senhor da glória, que o Senhor está nos preparando para um grande avivamento aqui na Chácara 136, lote 25, nesse templo que já é nosso, um grande avivamento, Pai. Eu creio que o Senhor vai dar cabo a esta pandemia e que haverá um avivamento presencial. Eu creio que o Senhor está nos preparando para um grande avivamento presencial e o seu nome há de ser glorificado, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Outra coisa, irmãos, teve pessoas que já tinham dado os R$1.000 do voto e estão dando pela segunda vez mais R$1.000. Sabe por quê? Porque foram curados, foram abençoados. Irmão, por gratidão. Já tem pessoas que estão repetindo o voto pela segunda vez. E outra coisa, esse voto está um mistério tão grande que as pessoas que estão entrando nesse voto, Deus está se revelando assim dentro do voto. Irmão, é um voto espiritual isso aqui. E o propósito desse voto é o quê? A casa de Deus. Meu amado, Salomão, quando construiu o templo, Deus mandou fogo do céu para confirmar a glória dele, porque todas as vezes que nós investimos na obra de Deus, a glória de Deus vem. Quando você semeia, a glória de Deus vem. E Deus tem incomodado da Europa, do Brasil, Deus tem mandado até da Índia, irmão. Deus mandou oferta até da Índia, glória a Deus. Deus está, aleluia, movendo, e eu creio que de oferta em oferta a gente vai chegar em 1.200.000, comprar este lote para a glória de Deus e o nome do Senhor ser glorificado. Você que já acompanha essas lives, que acompanha o nosso trabalho, você pode também compartilhar do YouTube para um amigo seu, entendeu? Tanto para o seu amigo ouvir a palavra, como também de repente querer ajudar essa obra, amados. Porque eu vou falar para vocês, tem pessoas que têm um coração para abençoar, tem pessoas católicas que gostam de fazer caridade, de abençoar. E você também pode chegar para os seus amigos e dizer: eu conheço um pastor mesmo, um homem de Deus, pastor Wellington, o ministério dele, um ministério sério. Ele está querendo comprar o lote da igreja e se você puder dar uma ajuda, ainda que não seja o voto dos R$1.000, mas você pode se mobilizar para ajudar a obra de Deus. Eu queria falar para os amados que mais tarde esse vídeo vai estar no YouTube. E você que já é inscrito, vá lá, quando o sininho tocar, você vai lá, curta o vídeo, compartilhe do YouTube para as redes sociais, para os seus amigos do WhatsApp, seus amigos do Messenger. E comente também, ajuda o canal a crescer lá no YouTube. Viu? Esse mesmo vídeo aqui vai para o YouTube, né? Todos os vídeos estão indo para o YouTube. E divulgue o nosso canal do YouTube para que mais vidas sejam alcançadas. Outra coisa também última oração do ano, amanhã, de 8 às 9 da manhã. Quem puder vir aqui na sede, vem, irmão. Semana passada eu fiquei maravilhado porque uma irmã e a filha dela, que assiste essas lives, elas parecem que são de Anápolis. E elas assistem as lives, entraram em contato comigo, eu ajudei elas em oração e Deus fazendo grandes obras na vida delas. E quando foi quarta, a internet deu uma caidinha, voltou. Quando foi quarta-feira, elas vieram para a oração conhecer o nosso trabalho pessoalmente. Então, vieram lá de Anápolis, vieram quarta-feira para a oração. Então, venha, quem puder vir amanhã de 8 às 9, a última oração do ano. Quinta-feira, nós não teremos culto da virada. Esse ano eu não vou fazer culto da virada. Vamos deixar essa pandemia acalmar mais, para poder
Porque dá aglomeração, irmão, dá aglomeração. Então, sexta-feira também não vai ter oração, tá bom? Domingo vamos ter a live às 15 horas da tarde. E domingo à noite vamos ter o primeiro culto de 2021. Primeiro culto de 2021, das 19h30 às 21 horas, culto presencial no domingo, tá bom? Deus abençoe a todos. Desde já um feliz 2021. E domingo às 15 horas nós está com a primeira live do ano. Para quem não sabe, a live do domingo, que é às 15 horas da tarde, é a live dos milagres, tá bom? A live dos milagres. E receba seu milagre, irmãos. Receba. Deus vai continuar operando, porque Deus tem feito maravilhas. Eu estou feliz com o que Deus tem feito. Amém? Então, receba aí um abraço meu, da minha esposa que está de resguardo, né? Foi cesariana, meu filho que se acordou ainda agora, eu ouvi ele chorando, Melquisedeque. Da minha sogra que está aqui cuidando, da minha esposa, do meu filho. E receba o nosso abraço em nome de Jesus. E domingo às 15 horas eu aguardo vocês aqui no Facebook. Não esqueça de ir lá no YouTube, dar uma ajuda no canal, no nosso canal. Amém?